Joel, no capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem-se o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem as trombetas em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem anciãos, reúnam crianças, mesmo as que amamentam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Então, versículo 18: então o Senhor mostrou zeloso por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu o seu povo assim: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para a terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozijem-se e alegre-se. O Senhor tem feito grandiosas coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês a chuva de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos da colheita que os gafanhotos destruíram. Gafanhoto peregrino, gafanhoto devastador, gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o meu nome, o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei as maravilhas dos céus. Versículo 30. Mostrarei maravilhas do céu e na terra: sangue, fogo, nuvem e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor clamar. Amém? Somente até aqui. O título dessa mensagem, o que eu quero compartilhar com vocês, tem como título: cuide do seu próprio
campo. Cuide do seu próprio campo. Queridos, por vezes a expectativa que há em nosso coração, uma vez que tardada, a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, no capítulo 13, versículo 2, a esperança que se tarda deixa doente o coração. Por vezes nós temos e carregamos, principalmente diante de uma promessa, diante de uma palavra que nos provoca a crer em coisas maiores, pelo fato das coisas que já foram prometidas anteriormente, elas estarem demorando à vista dos nossos olhos, nós deixamos de experimentar coisas maiores. Enquanto eu preparava, eu me deparei com um texto que é muito interessante da Bíblia, de estudo da Reforma, que vai dizer bem assim: os campos verdes e brilhantes dão lugar à escuridão que vem se formando. Nuvens escuras de gafanhotos se avolumam nas plantações. Uma família de camponeses observa com lágrima nos olhos todo o seu trabalho desaparecer lentamente. O pai agarra um jarro de semente de trigo, que se torna ainda mais preciosa nesse momento. Ele terá de esconder o pote até a estação de plantio, a fim de que as sementes não sejam comidas ou roubadas. A família precisará sobreviver sem pão até a próxima colheita. Essa história, por vezes, e até mesmo o texto, eles estão distantes da nossa realidade, porque nós já não temos o mesmo ambiente, ou estamos inseridos no mesmo contexto que o próprio Joel, o autor do seu livro, estava. E talvez para nós hoje, com o avanço tecnológico, aquilo que Joel vê como crise naquela época, poderia de alguma forma ser contornada. Ele tinha diante dele duas crises, uma a seca, mas a que mais amedronta na ocasião é a nuvem de gafanhoto, porque todo o plantio poderia se perder. E para nós que hoje, pela tecnologia, se algum país vem entrar em alguma escassez, ocorre através das manobras de mercado a compra com outro país. Se em determinado momento alguma semente que vem de algum estado, ou algum fruto que vem de algum estado, ele, por alguma questão climática, ele já não produz o suficiente para socorrer determinado local, determinada cidade, ele recorre a outro. Só que na ocasião, a perda de uma plantação inteira, uma nuvem de gafanhotos chegando, não tinha a ver com uma opção de compra, não tinha a ver com um manuseio, uma manipulação. Na ocasião, uma vez que tal praga abatesse uma plantação, o que ocorreria estava pondo em risco a vida, deixando eles entre vida e a morte. Nos nossos dias, nós temos essa habilidade de conseguir, talvez se nós formos em um determinado mercado, não tiver um produto, nós recorremos a outro. Se esse outro não tivesse produto, nós recorremos a outro mercado. Se tal mercado que nós fomos já pela segunda vez não tiver, nós vamos para uma quitanda, e assim nós vamos conseguindo manipular. Porém, o que o povo extraía da terra, uma vez que estivesse debaixo de tamanha praga, o que poderia ser posto em xeque seria a própria vida dessa família. Esse pequeno trecho, esse poema que é lido baseado naquilo, para tentando contextualizar aquilo que ocorre em Joel, vai dizer que um pai, olha só que teor poético bonito, ele agarra uma jarra de trigo, e que ainda se torna mais preciosa pela crise que eles estão passando. Queridos, diante desse contexto, dessa situação, apesar desse povo estar experimentando tamanho medo, a palavra que estava sobre a vida deles era uma palavra pesada, e logo que nós lemos, é um clamor para arrependimento, para que eles rasgassem o coração. Apesar desses sinais, o que ocorre é que eles não ouvem aquilo que o profeta está falando. Eles não se atentam para aquilo que a voz profética estava dizendo. E queridos, eu até dei uma pulada, mas eu quero voltar, porque diante de talvez grandes expectativas, grandes questões que estamos aguardando a realização, deixamos de notar pequenos vislumbres daquilo que está ocorrendo
diariamente. Um primeiro, talvez aguardando um avivamento global, um derramamento de forma uniforme sobre todas as nações. Deixamos de notar que diariamente há pessoas que estão sendo avivadas, estão saindo da sua condição de mortas, distantes do Senhor e se aproximando novamente ao Criador e agora Pai. O segundo é que por vezes, pelo fato de estarmos aguardando que algo macro aconteça, uma onda de salvação em massa, deixamos de notar, deixamos de experimentar famílias sendo tocadas através de uma única salvação. Pessoas simples, contextos, situações simples que estão ocorrendo no nosso dia a dia. No terceiro ponto, pelo fato de muitas das vezes estarmos aguardando algo muito grande da parte de Deus, estamos aguardando algo muito grande como o arrebatamento, aguardando a vinda de Jesus, deixamos de desprestigiar todo dia o Senhor arrebatando homens justos para viverem com Ele eternamente. Deixamos de desfrutar mais profundo, de forma volumosa, um avivamento, salvação e arrebatamento, porque estamos aguardando eventos gigantescos. Queridos, o tema dessa pregação, cuide do seu próprio campo, nos faz voltar para a nossa individualidade, para aquilo que Deus nos chamou como ser, como indivíduo, como seus filhos, pessoas que têm seu próprio nome, que têm seu próprio CPF, que muitas das vezes estão aguardando algo da parte do Senhor muito grande. Quem de nós, eu sinto, queridos, essa palavra tem queimado no meu coração, porque eu sinto que nós estamos à porta de um grande avivamento. Eu sinto que Deus está nos preparando a nação brasileira para algo muito grande. E muitas das vezes, por estarmos aguardando algo muito grande, nós deixamos de experimentar ou ser preparado naquilo que Deus está fazendo no nosso dia a dia. Então, muitas das vezes, por aguardarmos um avivamento de forma global, uma onda que vai trazer cura, libertação, salvação, nós estamos deixando de observar o avivamento do seu vizinho à sua esquerda, ou do seu vizinho à sua direita, que está aí do seu lado, deixando de ver, de contemplar, de edificar sua própria fé com aquilo que Deus está fazendo hoje, que não tem menos mérito daquilo que Ele vai fazer de forma macro, porque os céus têm uma característica e têm valores diferentes do que o nosso, uma vez que, olha como é interessante, que quando há uma única conversão, e não é conversão na verdade, a Bíblia fala que é quando um pecador se arrepende. Isso não está falando de conversão, está falando de pessoas como eu e você que se arrependem de um pecado. Então pode ser que pessoas que já têm berço evangélico, uma vez que quando nós nos arrependemos de um pecado, os céus se movimentam em festa. Então a métrica do céu é diferente da terra, a forma que os céus se movimentam é diferente. E por vezes, o movimento que nós como filhos e filhas de Deus estamos fazendo na terra, queridos, é no fato de aguardar algo muito grande, de deixar de observar que Deus está fazendo no que Ele nunca parou de fazer, nunca deixou de trabalhar, aproveitando a ministração do Flávio de manhã, Ele nunca deixou de trabalhar. O que você tem aguardado em Deus? Que você julga ser grande demais e justifica postergar uma decisão que necessita fazer hoje? O que você tem aguardado, esperado que ocorra na sua vida, nas nossas vidas, que tem nos feito dar um passo para trás, não nos posicionarmos, não mergulharmos de cabeça, aguardamos sempre o macro e deixamos de experimentar a simplicidade do avivamento que ocorre cotidianamente ao assentar na mesa, ao cumprimentar um irmão ou uma irmã de forma graciosa, de ver o avivamento que ocorre quando uma pessoa nega uma vida carnal, uma vida pecaminosa e se dedica tão somente ao Senhor. Queridos, qual é o fenômeno que nós estamos aguardando nos dias de hoje, que tem justificado a nossa fragilidade em nos posicionarmos diante do Senhor? Na história, vai dizer que a história, na verdade, conta que o início de grandes influências globais iniciaram igual ou até com estrutura menor do que nós temos hoje o privilégio de ter.
Sabe qual foi o primeiro avivamento, o primeiro poder, um poder derramado, aquilo que foi lido em Joel? Atos no capítulo 2, discípulos reunidos em Jerusalém, o Espírito Santo derramou de forma poderosa a sua presença, aqueles homens foram cheios, houve uma conversão de milhares, em uma única pregação de Pedro. Sabe qual é o segundo avivamento que ocorre? Após a morte de Estevão, quando inicia a primeira diáspora, a primeira perseguição, quando achavam que os cristãos, pelo fato de Jesus já ter morrido há muitos anos, ter morrido há muitos anos, ter todo esse cenário passado, eles acharam que pelo fato de começarem a espremer os cristãos, eles iriam abrir mão daquilo que Deus tinha os vocacionado. Só que isso ocorre o primeiro envio da igreja, e ocorre um grande avivamento, uma onda toma toda a Europa e toda a região ao entorno. Segundo ponto, o avivamento no século XIII, com John Ross, o avivamento o quarto avivamento, na verdade, com Lutero, na Alemanha, que provoca, junto aos reformadores, a reforma protestante, com Zwingli, na Suíça, também provoca a reforma protestante na Suíça, Calvino na França, John Wesley, o fundador do movimento metodista, alguém que tinha medo de enfrentar a morte, porque não tinha essa convicção de paz dentro do seu espírito, não tinha essa sensação de que Deus cuidava, inclusive apesar dele. E quando John Wesley tem uma experiência do coração aquecido, tudo começa a se tornar diferente. Uma das viagens missionárias de John Wesley, ele passando por uma grande tempestade, ele fica amedrontado, morrendo de medo, pelo fato de poder vir a óbito. Só que quando ele passa em determinado local do barco, ele vê cristãos moráveis, adorando ao Senhor no meio de tempestades, adorando ao Senhor no meio da crise. E queridos, aquilo confronta ele. Há um confronto, e eu quero dizer, liberar uma palavra aqui. Queridos, antes de todo avivamento, há um confronto. Antes de todo avivamento, quer seja pessoal ou em grupo, há um confronto. Há algo que perturba a mente humana. Toda vez que a vida de Deus está próxima a se manifestar, é colocado uma pressão sobre a nossa condição caída. John Wesley, ele fica quase que paralisado, eu acrescento essa palavra, pelo fato de haver medo e falta de segurança em próprio Deus. Ele tem depois essa experiência do coração aquecido, que é narrado no seu diário, no dia 24 de maio, e ele sente seu coração estranhamente aquecido. Queridos, esse homem se tornou um evangelista sensacional, alguém que ia a cavalo, e tem um número, eu não trouxe exatamente, queridos, mais de milhares de quilômetros percorrido por John Wesley pregando. O único desejo do coração dele é que quem estivesse com ele desejasse ao Senhor acima de tudo e abolisse o pecado acima de tudo. E ele tinha certeza que ele abalaria o mundo. Outro experimentou um grande avivamento, Moody nos Estados Unidos, Charles Spurgeon também na Inglaterra, na reforma, na Igreja Batista, William Seymour, já no século XVIII, que dá início a todo o movimento pentecostal. Todo grande mover de Deus começa, sabe aonde, queridos? No coração de homens e mulheres que desejam corresponder a uma fome e sede existencial e trazer a justiça para o mundo. Qual é o paralelo que há entre essa fala, entre esse conjunto de informações e o que nós lemos em Joel? O que tem a ver uma coisa com a outra? Joel é um profeta que profetizou a respeito do derramamento do Espírito Santo. Ele foi alguém que falou também de maneira escatológica, ou seja, na questão do final, no fim dos tempos, na conclusão de tudo. E queridos, o que há no intervalo entre essas realizações
são homens e mulheres correspondendo a Deus, entregando plenamente ao Senhor. O contexto que Joel vivia era um contexto de campo. Por isso que o tema, cuide do seu próprio campo. Aquele povo, naquela ocasião que Joel estava profetizando, eles passavam por uma crise severa. Como eu disse, a crise que eles estavam passando na ocasião estava envolvido por duas questões que colocavam muito medo a respeito da própria vida que eles tinham. A primeira era dos gafanhotos, que poderiam vir e arruinar com toda a plantação. E a segunda era do deserto, da seca. E na ocasião, apesar de compor um grupo de profetas menores, pouca coisa se sabe sobre Joel, a não ser o seu próprio nome e o nome do seu pai. Joel significa Iavé é Deus. E é engraçado porque que Samaria, que ficava no norte, havia se corrompido, havia idolatria, e Joel, no contraponto, fala de uma religião, de uma vida monoteísta, de um único Deus. Ou seja, até mesmo o próprio nome de Joel apontava para o princípio que Deus havia estabelecido pelo seu próprio povo. Nós vamos chegar nesse ponto, mas a crise não é barreira alguma para Deus. Muitas das vezes, o caminho pelo qual Deus se revela, se manifesta, é o caminho da crise, pois o esgotamento das possibilidades comuns nos faz olhar para o eterno, assim nos voltarmos para o Senhor. Quando, diante do Mar Vermelho, Êxodo, no capítulo 13, versículo 17 e 18, Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar pelo deserto. Quando as nossas possibilidades chegam a um fim, queridos, ou seja, quando nós alcançamos o ápice de uma crise, o ápice de um confronto, nós só temos uma única alternativa para olhar. Talvez nessa expectativa, nessa espera demasiada, nisso que não está se cumprindo, queridos, nós deixamos de olhar para onde deveríamos, a saber, para o Senhor. Aguardando o cumprimento de algo, nós podemos perder de vista o próprio Senhor que prometeu. Diante de uma crise, quer seja pessoal, quer seja familiar, quer seja nacional, ou até mesmo em âmbito global, queridos, nós corremos o sério risco de perder o Senhor de vista, de perder esse contato com Deus. E esse povo, na ocasião, estava perdendo, por isso que o texto que nós lemos inicia falando: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não viva a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Quando o povo está se desviando de quê? Samaria e Efraim já estava sofrendo pela idolatria aos bezerros e a outros que Judá ainda mantinha sua fidelidade à adoração a Yahvé, ao Senhor. Entretanto, Judá começou a cometer o mesmo pecado. Isso aconteceu no reinado de Acasias, considerado um rei fraco, político e religiosamente. A sua mãe, que se chamava Atalia, era nortista, ou seja, ela é de Samaria e de Efraim. E ela começa a instruir o seu próprio filho a idolatria, e o seu filho, então, tolo filho, começa a praticar tais atos, tais práticas. Ele não demorou muito, o juízo veio e ele morreu. O primeiro ponto que eu quero traçar aqui: o pecado atrai
juízo divino. As pragas dos gafanhotos, a seca, o fogo, as calamidades que atingem a terra, as plantas, as fontes, os gados, os homens, o culto. Essas calamidades não são apenas catástrofes tradicionais, comuns do sistema natural, mas sim o juízo do próprio Deus. E o propósito desse texto de Joel, a finalidade que essas palavras são escritas, é para advertir Judá. A necessidade de se tornar alguém, um povo humilde e voltar-se ao arrependimento, bem como a certeza do julgamento vindouro. Para que nós possamos, igreja, queridos, desfrutar de uma grande colheita, nós precisamos cuidar da terra, do campo. E o que significa campo na ocasião, para contextualizar essa palavra e trazer mais apropriação para os nossos dias? Campo é a terra cultivável, no contexto bíblico. É uma terra que produz frutos. Para associarmos nos nossos dias, campo pode significar o nosso local de trabalho, a nossa casa, a nossa faculdade. Ou seja, o campo fértil, para nós, significa o local onde nós exercemos a nossa vocação. Observe agora, fazendo uma leitura, quão frutífero está o seu campo, quão frutífero tem estado a sua vida. Queridos, talvez se nós observarmos e julgarmos que não temos sido tão frutífero, a palavra de juízo que está sobre Joel libera é a mesma que nós devemos tomar sobre os nossos corações nesse dia. E qual ela? Rasgue os corações e as vestes. Voltem-se. Quem volta é quem já não está mais para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso. Ele vai tratar com misericórdia. Ele é compassivo, Ele é muito paciente e Ele é cheio de amor. Arrependam-se. Arrependam-se. Para que nós possamos colher, o nosso campo tem que estar saudável. Nós, queridos, precisamos cuidar do nosso próprio campo. Por vezes, nós estamos julgando que a falta de frutos na nossa vida é por conta de A, de B, de C. Tem gente que já inventou até um outro alfabeto, porque já passou de Z. Agora é A1, A2, A3. E, queridos, nós precisamos nos tornar protagonistas da nossa própria vida. Nós não podemos ser vítima de uma narrativa que nos inferioriza, que fala, não, é verdade, você foi vítima de abuso, você foi vítima disso, você foi vítima disso, então porque fulano de tal não fez isso, você tem que esperar agora fulano de tal se posicionar para que você possa viver uma vida abundante. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira. O Senhor deseja que eu e você, categoricamente falando, queridos, colhamos muitos frutos. Sabe o que compõe esse texto? E eu acho muito fantástico, são 3 capítulos só. Queridos, é porque a palavra de arrependimento, a palavra de misericórdia, a palavra de restauração e a palavra do retorno de Jesus, sem o profeta mencionar Jesus, mas ele fala de forma escatológica. Ele fala que o sol, a conversão dos astros, ele já compõe toda uma mensagem de graça, estando no Antigo Testamento, anunciando, queridos, para mim e para você, que a condição falida, que o pecado, que o afastamento de Deus nos provoca, não necessariamente é o fim para as nossas vidas, mas que nós podemos experimentar coisas maiores, uma vez que aceitarmos a misericórdia de Deus, rasgarmos os nossos corações e não as nossas vestes, clamarmos, jejuarmos, buscarmos ao Senhor. Queridos, há uma grande colheita, e isso é uma afirmação. Há um temor muito grande no meu coração, porque eu sinto isso no meu espírito, e me perdoe talvez a minha pequenez, quem eu sou diante de um cenário nacional para afirmar tal coisa? Eu não sou muita coisa, mas eu acredito nisso, meu irmão. Não preciso de muita coisa a não ser a minha fé para acreditar nisso, que o Senhor deseja fazer uma colheita em âmbito nacional. E o que me deixa
perplexo. Sabe o que é, queridos? Porque todos esses homens, esses 10 avivamentos que eu citei aqui, todos eles tiveram uma crise ao seu entorno. Todos eles tiveram algo que provocava. Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos confortáveis na nossa vida, nós temos a tendência de falar que a colheita é produzida pela força dos nossos braços, que o Senhor tenha misericórdia. Quando nós temos um bom salário batendo na conta religiosamente, nós achamos que a provisão, que o recurso que nos faz andar de carro, que o recurso que nos faz ter uma boa casa, é fruto do nosso trabalho. Agradece pelos elogios e seja assim grato quando alguém elogiar, seja alguém que agradeça, corresponda a esse elogio, agradeça, mas nunca se esqueça que se não for o Senhor, de nada seria a nossa vida. Queridos, pela nossa natureza pecaminosa, que lutamos com ela diariamente, por vezes o caminho mais fácil, entre aspas, ou o caminho que é possível para que nós nos voltemos o propósito do Senhor, é um caminho chamado crise. É um caminho chamado crise. É um caminho a qual nós somos apertados pelas condições laterais e só conseguimos olhar para aquilo que está de cima. Onde as possibilidades ao nosso entorno perdem seu sentido e só conseguimos olhar para cima. O profeta, na ocasião, está no meio disso tudo. Samaria e Efraim já tinham se corrompido. Agora o povo do sul está começando, por conta do posicionamento que o rei teria, logo também todo o povo teria, começa a se corromper. E há uma palavra: voltem-se, voltem-se, voltem-se e voltem-se. Diante desse contexto, é interessante que como que os nomes na Bíblia fazem todo sentido. Joel significa Yahvé, o Senhor é Deus. Há somente um Deus, e é Yahvé. Por vezes, por conta de tardarmos um posicionamento em Deus, ou estarmos olhando para as coisas maiores, como eu disse, que estão à frente, nós acabamos deixando de colher, queridos, os frutos e aquilo que Deus está fazendo no nosso dia a dia. Para uma grande colheita, precisamos cuidar do campo. E eu trago 3 cuidados nessa noite. Vocês me dão mais alguns minutos, irmãos? Jesus amado. Tem alguns minutos aí? Me dá minha esposa, me dá mais um minuto. Me dá minha esposa. Obrigado. Se ela falar que não, aí, meu irmão, que a gente já fecha a porta, vai embora e lá e lascou de vez. E eu quero compartilhar 3 cuidados, queridos. O primeiro cuidado: converter ao Senhor e rasgar os nossos corações a Ele. Não tem como nós termos e sonharmos com uma grande colheita sem que o nosso coração esteja no Senhor, sem que tudo quanto formos fazer seja o Senhor o alvo dessa adoração. Não há realizações em Deus sem relacionamento com Ele. Não há como nós falarmos, nós vamos alcançar essa cidade. Irmãos, eu particularmente, os pastores, nós falamos isso com muita ênfase, porque isso é o que queima no nosso coração. Minha preocupação é, será que no dia a dia da igreja metodista, que se divide, que é enviada da segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, a igreja metodista que está representada através de você, no seu trabalho, na sua casa, o que me deixa, eu tenho medo de nós não estarmos nessa mesma visão. Eu tenho medo de quando nós falamos aqui, nós vamos alcançar a cidade, haja incredulidade no meio do coração do povo, porque nós não estamos falando aqui de um plano, uma pretensão da nossa igreja, nós estamos falando das pretensões do coração de Deus para a humanidade. E se o nosso coração não está nisso, irmãos, nós precisamos rasgar os nossos corações, nós precisamos nos voltar para o Senhor, nós precisamos nos posicionar diante dEle, porque não vai haver colheita sem que haja esse primeiro cuidado, uma conversão do nosso próprio coração, e corações mutuamente rasgados diante do Senhor. Não há, é impossível experimentar realizações de Deus sem o próprio Deus. O segundo cuidado
servirmos somente ao Senhor. A idolatria não se restringe a cultuar uma imagem e a outros nomes oferecer ações de graças no lugar de Deus. A idolatria é um apego exacerbado que toma lugar de Deus em nossos corações. Talvez nós não idolatramos uma imagem, mas talvez nós idolatramos uma pessoa. Talvez nós não idolatramos, enfim, mas nós idolatramos coisas, pertences, bens. Irmãos, tem gente que não sai nem com o carro, começou a chover, guarda o carro e vai na chuva a pé, irmãos. Irmãos, eu não estou falando que isso é idolatria, não estou condenando ninguém, mas nós precisamos avaliar o nosso coração, porque nós muitas das vezes estamos dando mais importância para as coisas dessa terra e deixando de observar os céus. No dia que tiver, o carro pode estar limpinho, meu irmão, mas se o dia estiver chovendo, irmão, que empurra, se tiver que lavar, lava no dia seguinte de novo, meu irmão, mas em nome de Jesus, ame o que o Senhor ama e despreze o que o Senhor despreza. Guarde isso, a gente precisa guardar isso no nosso coração. Precisamos amar o que o Senhor ama, pessoas, desprezar aquilo que não tem importância alguma para Deus. O terceiro cuidado, e é o que o profeta, nós lemos já quase no final desse texto, do capítulo 2, recebeu o Espírito Santo. Vivermos uma vida intimamente ligada ao Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, não há como nós mantermos os nossos campos saudáveis. Eu vou recapitular o que é campo. Campo é um lugar, uma terra frutífera. Observando o ano da colheita, pressupõe que nós vamos precisar de uma terra frutífera. Logo, uma vez que se nós não tivermos a pessoa do Espírito Santo habitando, se relacionando conosco, é impossível ter campos saudáveis. É impossível ter um local de frutificação saudável sem a pessoa do Espírito Santo. O capítulo 2, quando fala do recebimento do Espírito Santo, o que vem após no versículo 28, e acontecerá depois disso, capítulo 2, versículo 28, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, filhos e filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até o servo e serva derramarei o meu Espírito. Sabe o que acontece depois do derramamento? Versículo 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça, sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. No intervalo entre o recebimento e o dia que Jesus vai voltar, queridos, está a necessidade da igreja ser cheia do Espírito Santo. Está a necessidade que eu e você nós temos. E aqui, queridos, eu não estou falando de pentecostalismo, eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Isso não é um atributo para as igrejas pentecostais, neopentecostais. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade de toda a humanidade. A promessa que que Deus faz através do profeta é que Ele vai derramar sobre toda a humanidade. Não há divisões, quer seja geográfica, quer seja política, não há divisão denominacional, é sobre toda a humanidade. O que vem após são os sinais e os prodígios do Senhor. Sem isso, queridos, não há como. Sem a pessoa do Espírito Santo, não há como. Para concluirmos, cuide para que o seu campo, há necessidade que nós cuidemos para que o nosso campo não seja tomado pela idolatria, a altivez, a autossuficiência e um ponto muito importante, queridos, a descrença, a falta de fé, e um que está afligindo muito a nossa geração, o ativismo, irmãos. Nós precisamos cuidar para que o nosso campo, o local
o lugar, a terra frutífera, que Deus deseja que colhamos muitos bons frutos, não sejam tocadas. Não tome lugar o ativismo. Uma corrida exagerada para realizar as coisas, para dar conta. E quando nós vamos ver, o relacionamento com Deus já se foi. Uma vida rendida ao Senhor já se foi. E quando nós falamos, é o ano da colheita. Queridos, o que vem? Vai colher o quê? Vai colher o quê? O que tem para colher? Está em Tanguá, deve ser laranja. Meu irmão, há coisas muito maiores. Há coisas muito maiores. Deus nos chamou para sermos um instrumento, profetas nas nações, mas para sermos também, queridos, os pastores, os mestres, os apóstolos, os evangelistas, que andam no dia a dia, ministrando, trazendo cura, trazendo libertação, para as pessoas que estão no cotidiano, que passam o nosso dia a dia. O meu medo é que, pela expectativa de um grande avivamento, nós deixemos de olhar os avivamentos que estão ocorrendo no nosso entorno. E por conta disso, nos tornamos alheios, não participamos daquilo que Deus está fazendo. Enquanto há um grande avivamento que vai lavar toda a nação, todo mundo, há outros focos, núcleos de avivamentos que estão ocorrendo no nosso entorno. Cuide do seu campo. Não permita que a terra que é própria, o próprio Deus, próprio Jesus, a preparou pelo próprio Espírito Santo, tem investido para que produza muitos frutos, para que você seja um profissional na sua área, queridos, que demonstre o favor e o poder de Deus, que revele quem Deus é, que você seja um estudante diferente. Irmãos, que você entre nessas universidades federais aí e repreenda esse monte de capeta, esses demônios aí de prostituição, que nem policial pode entrar. Se policial não pode entrar, um filho de Deus que pode, meu irmão. Se a polícia não pode estar lá dentro, você tem mais autoridade de qualquer pessoa nesse mundo. E nós muitas das vezes com medo, ou aguardando, não ouvir falar. É igual aquele cara aquele comercial do posto Ipiranga. Ele sabe que tem tudo no posto Ipiranga, mas ele está ali maçando palha. Não come nada, não faz nada. Ele sabe que tem lá. Ele sabe que é uma promessa de um grande avivamento. Ele sabe que é uma promessa de grande colheita. Mas está ali, fazendo nada. Só falando, apontando, tem um avivamento que está sendo prometido. Tem isso, é lá não sei o que lá. É lá em Atos 2 está falando. É lá Joel que está falando. E quando que eu e você vamos experimentar, irmãos? As autoridades dessa terra são falhas como eu e você, são limitadas, queridos, mas não tem porta alguma que Deus abre, que o homem nesse mundo todo fecha. Se nessas universidades, colégio aí, não vou nem falar quem está transmitindo, nomear fica até complicado, os colégios, orgias dentro dos colégios, homens, mulheres mais velhos, homem mais velho, se relacionando sexualmente com adolescentes. Cadê quem fala, quem denuncia esse pecado? Cadê a igreja que se posiciona? Não, está tudo bem, meu filho não está lá. Não, meu irmão, talvez o meu e o seu filho não está lá hoje, mas talvez Deus vai enviar amanhã. Como que nós vamos preparar essa terra frutífera para dar muitos frutos? Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Eu sinto um fogo de Deus nesses dias, que Deus vai nos levar para coisas grandes, mas nós não podemos perder a oportunidade de corresponder ao Senhor. Eu sinto que a nossa geração, eu e você, irmãos, não temos o privilégio, entre aspas, privilégio, de falar, não, Senhor, pode passar para outra. Nós não temos a possibilidade, queridos, de ser Eli na vida. Seus filhos estavam desviados, homens que tinham que ser sacerdotes, mas estavam negociando uma vida com Deus pelas coisas dessa terra, deixando de experimentar coisas maiores. A obra do Senhor não para, queridos. O que Deus deseja fazer, Ele vai fazer. Ele vai levantar os Samuéis nessa nação. Meu irmão, mas é aleluia, mas que nós não sejamos o Eli e nem Ofni e Finéias. Nós não sejamos aqueles que vão ter que se levantar outro no nosso lugar, porque nós fomos covardes, que nós não nos posicionamos, porque nós não entregamos a nossa vida a Jesus, falamos, Deus, governa a nossa vida. Não, mas eu tenho que resolver primeiro, meu irmão, não tem como se desvincular do pecado sem o próprio Espírito Santo.
não tem como se posicionar e falar assim, eu vou aguardar, que quando eu sentir não é como sentir, é uma questão de vida ou morte. O que está diante de nós, queridos, é uma grande nuvem de gafanhoto, tentando nos tragar, tentando nos matar, é uma seca que está tomando a nossa nação, tentando fazer com que a igreja entre numa paralisia de medo, e fique somente observando aquilo que está muito no futuro, e deixe de experimentar o poder de Deus disponível agora. A conclusão, queridos, cuide para que o campo não seja idólatra, com altivez, autossuficiência e outras coisas a mais. Sabe qual é o medo de John Wesley? O John Wesley tem uma frase que eu estou acabando, irmãos. Não tenha medo. Eu não tenho medo, melhor dizendo, John Wesley falando, que o povo chamado metodista um dia deixe de existir, tanto na Europa como na América. Mas eu tenho medo que existam somente uma seita morta, tendo forma de religião, mas sem poder. Jesus tenha misericórdia. Sem poder, sem vida de Deus, só presente nos cultos, mas não faz nada, disposto a criticar todo mundo, mas não dá a mão para ninguém. Irmãos, não é essa igreja que o mundo necessita. Não é essa igreja que o Brasil está precisando. A igreja que o Brasil está precisando é uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, uma igreja que não tem medo de ninguém, mas que se posiciona diante do Senhor, sabendo que Ele é poderoso, uma igreja, queridos, que não submete a usar a sua língua para falar palavras torpes, uma igreja que não negocia o pecado, uma igreja que rejeita a vida distante do Senhor com todas as suas forças. Irmãos, em nome de Jesus, nós como igreja precisamos nos levantar nesses dias. Não há possibilidade de aguardarmos uma nova geração, não há possibilidade de aguardarmos que o Samuel, nós não sabemos, não estava combinado que Samuel viesse a nascer para suprir a necessidade sacerdotal daquele tempo, não havia nada combinado. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. O fato de nós não vermos, porque talvez isso é um critério muito, que vai dizer se nós vamos dizer sim ou não para o Senhor, não significa que Ele não está nos chamando. O fato dos nossos olhos, queridos, não conseguir observar que o Senhor nos chama para uma grande obra, que há uma grande colheita diante de nós, não significa que o tempo não é agora. Aprenda, apresente-se diante do Senhor, com a mesma necessidade de Joel. Na compaixão do Senhor, a colheita. Guarde essa frase. Versículo 26 e 27, eu estou terminando, você pode se colocar de pé, os músicos podem me ajudar. Vocês, olha, eu vou repetir essa frase e eu vou ler esse texto. Se levante, mas com atenção. Preste atenção aqui, ó. Vocês comerão. Eu afirmei que na compaixão de Deus há colheita. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o meu nome, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. 27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Nós vamos colher. Há uma grande colheita. Nós vamos colher e ficaremos satisfeitos, porque na compaixão de Deus há colheita. Talvez você chegou aqui, queridos, nessa noite, como alguém que espera algo da parte do Senhor, mas pelo fato de já estar demorando, a esperança adoeceu, a esperança retardada fez adoecer o coração, aguardando um grande sinal. O sinal é esse: você está aqui, o Senhor falou ao seu coração. Não espere que outra pessoa tenha que se levantar para que a resposta que a sua família necessita dar a Deus seja dada. Irmãos, meu temor é que para a salvação da minha casa ainda não serve o Senhor como eu desejo. A salvação da minha família, o meu temor é que Deus tem que levantar outro, porque eu não
temor, querido, é que Deus tenha que levantar e que levante outros, mas também com a mesma sede, a mesma intenção de transformar a juventude da nossa cidade. Nós não podemos perder, queridos, a oportunidade. Oportunidade, igual quase menos o pastor Márcio, não tem cabelo, queridos. Se não agarrar, é difícil, tem que correr atrás. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. Essa é uma noite de nós posicionarmos diante do Senhor. O Espírito Santo está nesse lugar, queridos, disposto a encher os nossos corações. Talvez você está desesperançoso, você sofreu alguma decepção, alguém não falou contigo e deixou, foi uma brecha que o inimigo está usando isso, queridos, para te afastar dele, do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, Deus deseja restaurar, para que o socorra, rasgue o seu coração, rasgue o seu coração, proclame interiormente um jejum santo ao Senhor, se posicione diante do Senhor, declare em nome de Jesus: Deus, eu preciso de Ti. Se o Senhor não for por mim, as pragas desse